Olá amigos, mais um vídeo aqui da Aquaminas e dando continuidade no assunto aí, qualidade de água. Hoje a gente vai estar falando sobre a transparência da água, o que é que isso influencia na criação aí do seu peixe. Acompanha o vídeo aí que o assunto é bem importante. Então, por que o assunto transparência de água é tão importante assim na criação de peixe? Nós estivemos conversando sobre a oxigenação dos lagos. Uma criação de peixe que você faz em tanques escavados ou em lagos de terra principalmente, a principal fonte de oxigênio do seu lago não é a entrada de água, e sim a fotossíntese de algas que estão lá dentro, algas verdes que fazem fotossíntese e liberam oxigênio para a água. Por conta disso, é importante que a gente mantenha um bom nível então, de algas verdes no tanque para a produção de oxigênio também e para a melhoria da própria qualidade da água. E é falando disso que a gente entra no assunto transparência de água. Como é que eu controlo isso? Qual a transparência ideal para a criação de peixe? Para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma pergunta primeiro. Que tipo de criação é a sua? Se você pretende criar peixe em gaiolas ou tanque-rede, você vai procurar grandes reservatórios. Ali não dá para a gente estar manipulando a transparência da água. Ali o que se deseja é a água, pelo menos a água superficial, mais transparente possível. Uma represa grande com água superficial mais transparente é ótimo para criação de peixes em gaiolas. Se você pretende criar peixe, hoje está muito na moda, né, a criação de peixes em sistema de recirculação, caixa d'água, sistemas de pequeno volume, né, caixa de pequeno volume, onde você vai colocar o peixe e fazer processo de filtragem e tudo mais. Isso é um assunto interessante, a gente vai até gravar um vídeo somente sobre isso. Mas já te adianto, a gente vai querer águas transparentes. Por quê? No sistema de recirculação, a água transparente é indício que o teu filtro está trabalhando com eficiência, ou seja, você está conseguindo tirar os compostos, principalmente nitrogenados e fosfatados da água, e a tua água está menos adubada. Então, quando você tem um sistema de recirculação e a tua água está excessivamente verde, com muita alga, é indício que o teu filtro não está eficiente. Então, para você que é criador de peixe em caixas d'água, em sistemas de recirculação, olhe bem como está transparente a sua água. A gente quer a água o mais transparente possível, que isso é indício que a tua filtragem está sendo eficiente. Mas o mais comum é que se crie peixe em tanques escavados, um lago feito no chão. E aí sim entra no assunto. Para lagos escavados, a gente deseja uma transparência mediana, vamos dizer assim. Por exemplo, para tilápias, a gente quer uma transparência em torno de 30 a 35 centímetros. Como é que a gente mede transparência da água? Através desse aparelhozinho aqui, que é chamado ou conhecido como disco de Secchi. Como é que funciona isso aqui? É uma barrinha colorida, um disco colorido, né? Com um pezinho aqui embaixo para poder afundar um pouco e uma fita métrica ligado nele. Então, quando eu coloco esse disco aqui na água, nessa posição, eu vou olhando e afundando o disco e marco aqui a profundidade, até onde eu consigo enxergar. A gente vai fazer uma medição agora para você estar acompanhando. Então, para tilápia, eu gostaria que a água estivesse em torno de 30 centímetros de transparência. Então, até 30 centímetros eu vou estar ainda conseguindo ver um pouquinho do disco, mais que isso ele vai sumir. Essa é uma transparência legal para a água em criações de tilápia. Também para pacu, tambaqui, tambacu, seus híbridos todos aí de peixe redondo, piau-sul, grande parte das espécies, essa é uma transparência legal para se criar. No entanto, se eu vou fazer uma criação, por exemplo, de truta, região montanhosa, água gelada, criação de truta, é um peixe de água transparente, um peixe de água limpa. Por isso que para a gente responder essa pergunta, qual a transparência ideal da água, a gente tem que perguntar primeiro que tipo de cultivo você faz e qual espécie você está trabalhando. Então hoje a gente foca muito na engorda de tilápia, o Brasil tem uma produção de tilápia enorme e a transparência ideal para tilápia é em torno de 30 centímetros em tanques escavados. Vou mostrar como é que é feito isso. Vou estar filmando aqui a água de um tanque que eu considero que a água está bastante verde. Vou mostrar isso aqui. Tá aí a água do lago. Vou colocar aqui o disco. Pronto. Aqui sumiu. 11 centímetros
de transparência. Então tá aí, a medida que a gente pegou, apenas 11 centímetros de transparência. É pouquíssimo. O que me indica essa água desse lago? Que é um lago recirculado, tá lá a bombinha tocando, ele está recirculando a água. É indício que tem alga demais no sistema. Se tem alga demais, está sobrando adubos aí, compostos nitrogenados e fosfatados principalmente. Qual é o risco disso? Primeiro, se a água está tão verde assim, com esse excesso de algas, me dá indício que a água está com um excesso de adubos. E esse adubo ele pode estar numa forma que ele pode intoxicar o próprio peixe. O peixe ele excreta amônia nas suas fezes e também através de seus processos respiratórios. E o amônia é um composto nitrogenado muito tóxico para o peixe. Se ele acumular na água, ele vai intoxicar o próprio peixe. E o sintoma disso é parecido com a falta de oxigênio. O peixe vai subir e vai ficar boquejando em cima. Então aqui eu tenho dois riscos muito grandes. Um, que o amônia da água suba bastante. Esse amônia ele pode ser transformado em nitrito dentro do próprio tanque. O nitrito também intoxica o peixe. E o segundo risco é que alga demais na água, que pode acontecer. Durante o dia ela vai ter uma superprodução de oxigênio, a água vai ficar carregadíssima de oxigênio. Só que durante a noite essas algas vão ter que fazer fotorrespiração. Então imagine que durante a noite todo o peixe que está aí vai estar respirando, consumindo oxigênio da água. E ao mesmo tempo as algas estão fazendo fotorrespiração, estão consumindo oxigênio. Então durante a noite pode ter um declínio muito grande de oxigenação e o peixe morrer por falta de oxigênio. Por isso até que lá atrás, se vocês olharem lá, ó, o caninho de água está jogando bem alto para garantir a oxigenação. Se não fizer isso, vai faltar oxigênio durante a noite. Esse é o risco das águas excessivamente verdes. O peixe intoxicar com os compostos que estão ali dentro e também a falta de oxigênio. A gente vai agora para um outro lago para fazer uma segunda medição e mostrar uma água que esteja numa transparência melhor do que essa para os peixes. Chegando aqui nesse outro lago, eu vou ter uma situação bastante diferente. Vamos medir a transparência aqui. – 85 centímetros. Então nesta segunda situação que a gente acabou de medir, uma água com 85 centímetros aqui de transparência, então transparência demais. O que acontece nessa água? Se isso aqui fosse um lago de engorda de peixe, seria uma água pobre em algas, pobre. Se ela é pobre em algas, ela pode faltar oxigênio também, porque as algas não vão estar produzindo oxigênio nessa água. E também as algas elas geram outros alimentos naturais para o peixe. Quando a gente tem uma água que ela está rica em algas, existe uma sequência, uma cadeia de pequenos animais que vão consumir essas algas e fazem parte, compõem a água e fazem parte da alimentação, principalmente de tilápia e de outros peixes filtradores, como o zooplâncton, por exemplo. Então quando a gente tem uma água que ela está rica em algas, na transparência correta, é um indício que também vai ter outros pequenos animais ali, organismos principalmente fitoplâncton, zooplâncton, que estão presentes ali na água, e tudo isso faz parte também da dieta do peixe. Então além de você ter uma oxigenação melhor, um conforto melhor para o peixe, porque a água excessivamente transparente deixa o peixe estressado, aumenta também o índice de predação de aves, por exemplo, passarinho vai enxergar teu peixe ali, vai querer comer ele toda hora, e o peixe fica mais estressado até para subir na ração. E além disso, você ainda não conta com o plâncton, que faz parte, numa porcentagem grande, da dieta dos seus peixes. Vamos num terceiro lago para a gente ver a transparência desse aqui agora. Sumiu. (28). Então tá aí, esse é um lago onde a gente até tem um tanto de alevino de tilápia dentro do APA, e é um lago que a gente controla a transparência dele. Então a gente pegou aqui uma transparência de 28 centímetros, o que eu considero uma transparência ideal para cultivo de tilápias. Então tá aí um lago apresentado com uma água numa transparência muito boa, levemente esverdeada,
muito seguro para o peixe. A gente sabe que ali as algas vão estar fazendo fotossíntese, vão estar participando dos processos aí, de produção de oxigênio na água. E eu sei que ali também vai ter um desenvolvimento de um monte de micro-organismos, pequenos animais e pequenos vegetais, que seria zooplâncton, fitoplâncton, que compõem também a alimentação dos peixes. Então isso é um lago bacana para se criar tilápias. A gente chega nesse ponto e fala assim, Júnior, mas é a minha água, então está transparente, o que é que eu posso fazer para modificar isso? Ou está excessivamente verde, o que é que eu tenho que fazer? Se a tua água está excessivamente verde, cuide da quantidade de peixe que você estocou. Peixe demais, vai consumir muita ração e com isso vai estar gerando mais adubos para a água. Então cuide da quantidade, não exagere na densidade de estocagem. Cuide da renovação da água. O tanque é ideal que ele tenha pelo menos entre 5 a 10% de renovação diária. Então cuide bastante da renovação da água para manter a tua água um pouco mais clarinha. E cuide também para a alimentação, para você não deixar ter sobra de ração, usar ração de boa qualidade, tentar não jogar muita ração e o peixe não consumiu, por exemplo. Isso vai poluir mais a sua água. Então cuide desses fatores para você manter a tua água na transparência correta. E do contrário, se a minha água está transparente demais, principalmente na soltura de alevinos, tá? Depois que a gente põe peixe, dificilmente ela vai ficar totalmente transparente. Mas na soltura do alevino, o que é que eu posso fazer para essa água ficar esverdeada? Faça a adubação do tanque. Você pode estar usando o adubo químico ou adubo orgânico e fazer uma adubação para estimular a produção de plâncton ali, tanto de zooplâncton quanto de fitoplâncton. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.